Brodowski vai adotar o racionamento de água. A medida, considerada incomum nessa época do ano por conta das chuvas, se deve ao rebaixamento do aquífero Guarani. A decisão revoltou os moradores, já que o desabastecimento é constante na cidade. As torneiras voltaram a ficar secas em Brodowski nessa semana. E para tentar driblar a interrupção no abastecimento, moradores vêm recorrendo às mais diversas alternativas. Na casa do Matheus, a água foi armazenada em tambores. E é isso que vai garantir a higiene da família e os afazeres domésticos pelos próximos dias. Essa água aqui, ô Ximene, ela chega à noite. E à noite que eu falo é depois das 2h30, 3 horas da madrugada, eu tenho que ficar acordado para poder encher os tambores, para poder lavar a roupa, para poder tomar um banho de canequinha, né? Que não tem jeito, né? Como é que vai subir isso lá para cima? Lavar uma louça, né? Ou até mesmo lavar uma roupa que não seja branca, né? Porque essa água aqui, para lavar uma roupa branca não dá muito certo, né? Mas a situação que a gente está vivendo é essa aqui. O superintendente do SAEB, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, justifica que a falta d'água foi ocasionada por uma quebra de bombas nos poços Casa Branca e Contendas e culpa o rebaixamento do aquífero Guarani. Com a paralisação dos reservatórios, a cidade fará um racionamento. Hoje tem estudos científicos que comprovam que a população, no Brasil pelo menos, está consumindo 15 vezes mais do que a capacidade do aquífero de recuperação. Então, uma hora isso ia acontecer, né? Isso está acontecendo em toda a região. Inclusive, Cravinho já adotou a mesma medida que a gente, mas não de caráter emergencial, mas já adotou o racionamento. O SAEB pretende manter o abastecimento escalonado pelos próximos 4 meses. Mas a lista com os bairros e o período de racionamento de cada um deles ainda vai ser definido. Durante essa temporada de cortes no fornecimento, qualquer funcionário do departamento está autorizado a notificar e multar quem estiver desperdiçando água. O valor da infração pode chegar a R$ 1.500. Também nesse período, caminhões-pipa distribuem água para a população e a prefeitura fará uma obra emergencial. A gente vai fazer uma interligação de um poço de média captação, que é o bairro Quebec, e interligar na nossa rede central. O que vai suprir aí em torno de uns 20% a 30% a mais de água na rede central e atingir os bairros mais altos, né? Que é onde a gente tem mais problema. O desabastecimento em Brodowski é recorrente. A Justiça chegou a determinar multa diária de R$ 100 mil ao departamento por conta da falta d'água. Em 2020, o Ministério Público instaurou inquérito para apurar a conduta dos serviços prestados pelo SAEB. Ribeirão Preto é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Tem 60 poços. Será que todos queimam lá também, igual queima aqui? Essa é a pergunta que eu deixo para o superintendente, para o prefeito, para ele responder para a gente. Porque é inadmissível um equipamento desse quebrar tão rápido seguidamente. Quebrou um na sexta-feira, dia 20, e outro dia 21, no sábado. Um atrás do outro. Não tem como, gente, a gente aceitar essa situação. Sem falar no mau uso do dinheiro público. 8 milhões é hoje o que eles devem para a CPFL, o SAEB. Fora essas manutenções que são feitas assim, a longo prazo, não se sabe que valor, não se tem uma justificativa para tanta falta de água no nosso município. A gente, às vezes, está em Ribeirão Preto, o pessoal tira sarro na gente, que é a cidade que falta mais água no Brasil é Brodowski. Eu não sei o que vai ser de nós brodowskianos. Eu, particularmente, a minha ideia, assim, de 1 a 10 é de 9,9 de ir embora daqui e sumir daqui e voltar aqui quando resolver o problema de água. Se é que um dia vai resolver o problema da água, né? O racionamento incomum nesta época do ano, por causa do volume de chuvas, também é questionado pela Ordem dos Advogados do Brasil. A Comissão de Recursos Hídricos da OAB deve solicitar nos próximos dias um laudo técnico que justifique a culpa no nível do aquífero para as irregularidades no abastecimento. Chegar simplesmente e dizer que o nível do aquífero baixou, isso é simplificar o problema. É achar, é querer esconder as verdadeiras razões dos problemas e culpar alguém impessoal. Qual seria a solução para o momento? A solução imediata é resolver, manutenção. Isso aí precisa fazer imediatamente. Depois, a médio prazo, ouvir a população. Nós temos aqui na cidade um comitê gestor de auxílio
que é composto, esse comitê ele já foi criado, os membros já foram nomeados, e ele serve o quê? Para auxiliar com sugestões, para o poder público não carregar sozinho essa carga toda. Ximene Osório, de Brodowski, para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no Núcleo de Jornalismo do Sistema Clube o professor em climatologia Gustavo Zen. Professor, nós estamos num período chuvoso. Eu fiz uma pesquisa aqui agora na Somar Meteorologia. Se confirmado, até domingo, por exemplo, em Brodowski, deve chover um acumulado de 100 milímetros. Dá para entender essa explicação de um racionamento nessa época do ano? Uma ótima tarde ao senhor. Olá, boa tarde a todos. É inadmissível algo que nós estamos observando no período chuvoso, que na série histórica aqui para a nossa bacia hidrográfica é um acumulado de chuva bastante significativo, e promover ações como essa de racionamento de água é realmente descabida. Se já é inadmissível termos racionamento de água no período de inverno, muito menos no período de verão. Professor, outros municípios da macro-região também já estão aí convivendo com essa ameaça de falta d'água, apesar desse período chuvoso. Por que isso acontece? Puramente por falta de gestão. Se no período que nós estamos atravessando, com redução dos investimentos em equipamentos públicos e tecnologia, é óbvio que a sociedade civil precisa se organizar. Todavia, não cabe culpar o meio ambiente, mas sim tratá-lo como um aliado, né? Então, a adoção de formas tecnológicas de captação da água da chuva em meio residencial, ou a captação da água de superfície do Rio Pardo, por exemplo, e também outras formas tecnológicas para o aquífero Guarani devem ser repensadas, né? Professor, o senhor falou aí de gestão. Por que os departamentos de água e esgoto dos municípios, pelo menos aqueles, não é, que são de responsabilidade das prefeituras, por que o gestor não investe, não trabalha para resolver de vez esse problema? Como que o senhor faz uma análise desse contexto? É um contexto complicado que nós estamos atravessando e puramente falta de vergonha. Essa é a palavra que pode resumir, e para que a classe trabalhadora possa se organizar, a sociedade civil e as entidades de classe apresentem uma resposta, já que esses gestores públicos não correspondem àquilo que foram colocados para fazer. Se esse revezamento de água já começou nesse período chuvoso que nós estamos agora, quando chegar efetivamente a estiagem, o pessoal pode aguardar até um cenário muito pior? Sim, infelizmente. Sabemos que nessa região do estado de São Paulo nós temos 5 meses sem chuva, pelas séries históricas que apresentam uma falta de chuva irregular. Isso não é nenhuma mudança do clima, isso é natural não ter chuva. E, obviamente, que a população precisa se preparar, né? Eu não diria para causar pânico na população de se preparar para o pior, mas vai ter que se programar porque os gestores públicos não estão dando conta. Então, a sociedade civil precisa se organizar, arregaçar as mangas e fazer por si própria. Alegar um rebaixamento do aquífero sem apresentar um laudo técnico aumenta a desconfiança por parte da população? Sim, é necessário que nós estejamos ancorados pela ciência. Então, laudo geológico com dados piezômetros, é importante que se faça essa análise dentro da engenharia civil ou da geologia de engenharia para apontar realmente se o rebaixamento ele é verídico ou não, né? Falar da boca para fora é muito fácil, mas é preciso dados científicos para corroborar e sustentar essa afirmação. Já que as autoridades não deram conta de resolver algo tão fundamental, que é o abastecimento de água, é hora da sociedade assumir um papel ainda mais firme lá em Brodowski. Rapidamente, por gentileza, professor. Sem dúvida, a classe trabalhadora precisa se organizar, arregaçar as mangas e fazer isso acontecer. Dos gestores públicos, nós não podemos esperar nada. Gustavo Zen, professor em climatologia, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Obrigado, muito boa tarde. Até mais.